acontece quando nós encerramos mal as nossas relações anteriores ou quando ficam coisas mal resolvidas e como isso pode afetar a nossa relação atual. Para que eu quero falar sobre isso? Porque muitas vezes, até mesmo inconscientemente, a gente não tem noção de como a nossa relação atual sofre por conta de coisas que a gente tem medo que se repitam. Eventos, situações que a gente está vivenciando hoje e que está atrapalhando a relação, está atrapalhando a sua experiência de vida com essa pessoa e você não sabe de onde vem. E que muitas vezes, eu falo muito de serem feridas da nossa infância, mas muitas vezes são das relações anteriores, de coisas que ficaram muito mal resolvidas com aquele parceiro, com aquela parceira, e que por conta de não ter tido recursos suficientes ou possibilidades de trabalhar ali dentro de você quando aquela experiência surgiu na vida, isso volta numa relação futura. Oi, Nath, Rafa, sejam bem-vindas. Vamos falar um pouquinho então sobre esse passado e como é que a gente faz para mudar essa realidade e para que tudo isso deixe de atrapalhar a nossa relação atual. Bom, antes de falar como a gente faz isso, eu queria também falar um pouquinho sobre o que é uma relação mal acabada, um término mal resolvido. É claro que numa relação amorosa sempre existem muitos desafios. E encerrar a relação amorosa é um dos desafios que a gente enfrenta junto com a outra pessoa. Porque a gente inicia um relacionamento amoroso normalmente apostando o nosso melhor naquela relação, entregando o que a gente pode naquele momento, e é como se a gente apostasse ali todas as fichas, ou pelo menos uma grande parte dela, naquela relação. E a gente começa a construir um relacionamento com a pessoa. E aí, os percalços, as condições externas, climáticas mudam, e a gente começa a ter problemas no relacionamento, a coisa vai desandando, vai ficando ruim, desequilíbrios nas trocas que são feitas nas relações amorosas, e isso vai distanciando a gente até que chega um momento em que há uma ruptura, uma quebra da união. E quando essa quebra ela é feita de uma maneira onde um ou ambos ficaram muito machucados no relacionamento, que seja por conta de uma traição, por exemplo. Oi, Josi, oi, Fernanda, a Nath, tudo bem, gente? Então, o que acontece? Quando lá atrás a gente acaba tendo alguma coisa que ficou mal resolvida dentro do nosso coração, isso volta na relação atual. Pode ser, por exemplo, que vocês tivessem muitas discussões, muitas coisas, muitas diferenças, onde isso não entrava em harmonia. Então gerava muito estresse, muita discussão. Isso também vai fazer com que a ruptura seja dolorida. Seja lá qual for a experiência que você teve, que lá atrás não foi boa, se a gente não resolve isso no passado, isso vai ter um efeito no momento atual. E como é que a gente consegue trabalhar isso lá dentro da gente? Já foi, já passou. A única forma de fazer isso, se você não tem como falar novamente com aquele ex, com aquela ex, você tem que fazer isso internamente, com o seu coração, com a sua mente, com a sua alma. Boa tarde, Roseni, sejam bem-vindos. Ulisses. Então a gente tem que voltar naquele parceiro, naquela parceira, onde o encerramento não foi muito bom, ou onde eu senti coisas que não foram boas junto com aquela pessoa, e ter essa conversa que faltou no encerramento. E nessa conversa eu vou ter que, você pode fazer isso imaginando a pessoa, ou se você tiver foto, alguma imagem da pessoa, você pode pegar isso para que ela represente essa conversa, não só mentalmente com o seu coração, mas que você possa fazer isso se conectando de verdade com a alma daquela pessoa. E aí, tudo aquilo que ficou mal expressado, mal vivenciado dentro de você, você vai colocar para fora através de palavras e dos sentimentos. Então você vai olhar novamente para aquela pessoa. Se você não tiver fotos, desenhe essa pessoa. Coloca alguma coisa que represente ela para você ter esse contato físico, olhando para essa pessoa. E nessas falas você vai colocar tudo aquilo que não foi expressado naquela época. Então, por exemplo, se você passou muito medo com aquela pessoa, um medo de que talvez você não fosse escolhida, um medo de que parecia que você não era uma prioridade ou alguém importante,
ou você foi traída. Vale para os meninos também, né? Se você foi traído, se foi muito ruim, se você sentiu que você não teve dignidade, respeito naquela relação, que foi abusiva, foi tóxica, foi difícil. E aí, tudo aquilo que você vivenciou junto com aquela pessoa, você vai contar para ela como foi para você ter que passar por aquilo. E que até hoje você sente essas coisas com seus parceiros atuais, suas parceiras atuais, que até hoje tudo isso ainda reverbera, vibra dentro do seu coração. Olá, Renan, Lúcia, a Tami também, Evelyn, Flávia, sejam bem-vindas. E aí, nessa conversa, você tem que expressar o não expressado. Você vai ter que dizer aquilo que não foi dito naquela época. Talvez porque não deu tempo de você elaborar tudo isso, ou porque você não teve coragem de falar, ou você achou que não era necessário, mas agora é. Você já identificou que essas coisas são necessárias serem trazidas à luz porque está aparecendo na sua relação atual. Então você tem que contar para essa pessoa que você não gostou do que foi feito, que você se sentiu desrespeitada, que você gostaria que tivesse uma outra forma, que você sente por aquilo que aconteceu, você sente pelo que você machucou a outra pessoa, porque uma relação a dois, se tem um machucado, do outro lado também tem alguma coisa que machucou. Pode ser que a proporção dos ferimentos sejam diferentes, então você está mais machucado ou machucado do que o outro, ou ao contrário, você feriu mais do que foi ferido naquela relação. Mas sempre há, gente, porque relação amorosa, a gente faz isso juntos. O que acontece com um reflete no outro. Então não tem como dizer que saiu daquela relação machucada e que o outro ficou bem. Pode até parecer às vezes que a pessoa ficou bem, mas existe alguma coisa lá que também está mal resolvida. Então a gente nessa fala, nessa volta para refazer aí, dar um novo significado para aquele passado, para aquele encerramento, a gente precisa pôr para fora tudo isso, inclusive assumir as nossas responsabilidades dentro daquela relação. Aqui eu não estou falando de culpados, tá? Eu estou falando daquilo que é necessário a gente colocar no lugar. Então, se eu fiz algo que feriu o outro, eu vou ter que trazer isso para essa realidade, dessa conversa. E se eu fui ferida, eu também tenho que trazer como foi aquela experiência para mim, quanto eu fiquei brava com aquilo, quanto isso me mudou, me modificou como ser humano, como mulher, como homem. Então, tudo isso é a primeira parte dessa conversa, ela tem que estar composta por isso, pelo que aconteceu, por um reconhecimento do que eu sinto pelo que aconteceu. A segunda parte é isso das responsabilidades. Eu assumo aqui agora a minha responsabilidade e eu deixo com você a sua. Eu vou ter que me distanciar com respeito e com responsabilidade pelo que nós fizemos em conjunto. Mas eu não vou assumir nada que não é meu e também não vou deixar de fazer aquela parte que me cabe. Então você reconhece essa parcela de responsabilidades. E também, num processo de reconciliação com esse término, de dar um novo significado para esse término, você vai dizer o quanto foi importante essa pessoa na sua vida, o quanto você talvez tenha amado essa pessoa, o quanto foi difícil ela ter decepcionado sua confiança, ter traído sua confiança de alguma forma, e que você reconhece o que ela pôde fazer naquela relação, para que você possa receber com carinho isso que ela pôde dar. E também as coisas boas que foram possíveis naquele relacionamento. E aí, você tem que trazer isso, esses reconhecimentos, essa gratidão também por aquilo que foi possível ser vivido ao lado daquela pessoa. E que agora vocês possam seguir bem os seus caminhos. Que agora vocês possam se desvincular com carinho, com gratidão. É claro que não vai existir um amor de casal nisso, nessa reconciliação. Às vezes até tem, né? Mas não, aqui o exemplo que eu tô trazendo seria de, mesmo que não exista ainda mais o amor com essa pessoa que um dia esteve com você, você fecha esse ciclo com amor. Não é amor que eu amo essa pessoa, que eu desejo ela, mas eu tenho amor na história que eu construí com essa pessoa, mesmo que ela tenha sido muito difícil, mesmo que ela tenha sido muito dolorosa. Eu tenho amor pelo que eu vivi, porque foi essa história que eu vivi lá para trás que me lapidou, me melhorou como mulher, como homem. O que eu aprendi lá com aquela pessoa, eu não vou errar novamente com uma nova pessoa. Então isso merece um lugar de respeito, porque faz parte da nossa narrativa, da nossa história, aquilo que nos trouxe até aqui. Tanto essa pessoa merece um lugar, pelo menos, de reconhecimento no nosso coração,
como a experiência que eu vivi junto com ela, porque aquilo ali não dá para eu apagar da minha memória ou fingir que nada aconteceu. Eu preciso sim colocar um lugar no meu coração para essa história minha, para essa experiência com essa pessoa. Então, quando eu consigo fazer esse movimento dentro da minha alma, do meu coração, eu consigo sim me libertar daquilo ali. Aí sim é verdadeiro deixar no passado o que é do passado. Porque enquanto eu não faço esse movimento, que é tão simples, gente, e muitas vezes eu faço isso no processo terapêutico com as pessoas que eu atendo, é tão simples, mas assim, enquanto a gente não reconhece o que aconteceu e que existe sim sentimento a ser trabalhado, a gente não consegue dar esse próximo passo. Fica preso lá, a gente não consegue deixar o passado no passado. E sabe o que acontece em termos de fluidez do amor? Fica travado. É como se fosse uma energia, uma força que está presa lá para trás, que eu não tenho mais agora, porque está lá. E que isso me impede de levar para frente esse fluxo, essa força que faz parte de quem eu sou, para essa relação que eu estou agora. Então fica um pedaço faltando meu. E aí isso pode refletir em insegurança com meu parceiro ou a minha parceira atual. E às vezes não tem nada a ver, porque a pessoa nem está fazendo nada. Mas eu me sinto insegura. Porque eu vivi coisas lá que estão mal resolvidas, mal acabadas. Eu não fiz esses reconhecimentos que eu explorei aqui com vocês. Então, essa insegurança volta aqui na relação atual. Medos, desconfianças, se foi o caso de uma traição, por exemplo. Ou questões que foram difíceis, coisas que você teve que ouvir, ou como a pessoa te enxergava e que você não gostava de ser vista daquela forma. Então essa pessoa que está agora atual do teu lado, nem acha nada disso, mas você tem uma memória remanescente do que aconteceu lá. Então parece que toda hora volta isso. Então você não está livre do passado, é aí que está presa a tua força. Você não está disponível, livre para viver essa relação aberta, porque você tem que resolver isso aí lá para trás. Então, a partir do momento que você dá esse lugar no seu coração para a pessoa lá de trás, para aquela história com aquela pessoa, põe todos os pingos nos is, coloca tudo no seu lugar, reconhece o que precisa, expressa o não dito, o não sentido, vive aquilo, processa o que não foi processado, aí sim você está livre daquilo ali que foi. Aí sim você pode passar. Essa força se orienta para o futuro, para o momento presente e para o futuro com quem está com você agora. Aí a gente está falando de uma nova postura interna para esse relacionamento atual. E tudo isso contribui para que a relação atual fique cada vez melhor. Não é só isso, tá, gente? É que o meu foco aqui hoje nessa live é falar da importância da gente fazer esse encerramento desta forma, lá do que ficou lá para trás. Reconhecendo tudo. E olha, preste atenção, porque muitas vezes são coisas inconscientes. A gente não presta atenção, não percebe o quanto dessas coisas mal resolvidas com outros parceiros e parceiras estão aqui hoje me atrapalhando. Então, comece a prestar atenção no seu dia a dia, vê se faz sentido as coisas que você sente, o que você suspeita, os receios, se faz sentido para essa relação atual, porque se não fizer, você vai precisar voltar lá atrás. E não é com todos os namorados, com todas as namoradas, é com aqueles que foram importantes para você, que teve uma relação mais profunda, mais talvez trocas sentimentais, mais amor, mais entrega, porque são nessas relações que são mais profundas que essas marcas também são mais profundas. É proporcional. Aquilo tudo que eu entrego para o outro numa intensidade maior, quando não dá certo, quando a gente encerra, quando acontece algo de ruim, também a queda para esse lugar que é a desunião, a ruptura, ela também é muito maior. Então, isso marca a gente. As relações mais superficiais, que não geraram tanta profundidade, dificilmente deixam essas marcas. Mas é uma coisa que a gente tem sempre que avaliar aí dentro, o quanto que ficou marcado. E aí, só abrindo parênteses aqui, vamos supor que você já fez essa análise aí dentro de você, resolveu o que tinha acontecido lá com os parceiros, as parceiras anteriores, e você ainda está sentindo que tem coisa que faz o seu coração bater aí com ansiedade, que bate um desespero dentro de você, ou um receio, e que não tem a ver com essas pessoas que já passaram pela sua vida. E aí, gente, de onde é que vem isso? Não tem a ver nem com a pessoa que está ao seu lado. Vocês suspeitam? De onde é que vem? Eu volto lá no tema da nossa criança, lá do nosso passado, antes das relações amorosas acontecerem na nossa vida. Lá para trás, então, é
onde estão as raízes dessas coisas que me fazem hoje disparar um receio, um medo de abandono, uma insegurança profunda, uma dificuldade de confiar no outro, de entrega, é lá para trás. Então eu vou ter que olhar um pouquinho lá para trás, mais lá para trás, para cuidar disso daí. A Mari pôs, oi Mari, que é isso aí, dos pais, da infância, E se não foram com os nossos pais, são com os cuidadores, são as pessoas que foram importantes na nossa vida e que nos ajudaram a sobreviver, a ficar na vida. Porque os nossos pais dão a vida e depois disso, em termos de vida, a função principal está feita, né? Qualquer outra pessoa pode fazer a criança se manter na vida. Então essas pessoas, quando é o caso de crianças adotadas ou de crianças que são criadas pelos avós, tios ou parentes, é da mesma forma, porque esses cuidadores têm um peso muito importante, uma grandiosidade muito importante na nossa vida. Não é igual a dos pais biológicos, mas também é muito grande. Então pode ter sido problemas da infância lá com os pais biológicos e com os pais de criação ou os cuidadores. Então a gente tem que olhar com carinho para esses eventos. E olha, volto a dizer, muitas vezes são processos inconscientes. A gente pensa que estava tudo resolvido, estava tudo bem feito. Oi, Carla. Oi, Angélica. Bem-vindas, meninas. Então, a gente pensa que estava tudo resolvido e quando eu estou aqui, nessa relação, vivendo o que eu tenho para viver agora, volta alguma coisa lá de trás. Então, se você achou que estava resolvido, agora você reavalia e vai resolver. Porque não tá, senão não aparecia nesse momento da sua vida para você ter que cuidar. Bom, meninas e meninos que puderam me acompanhar, que entraram, foram embora, que chegaram. Muito obrigada pela participação de vocês, por me acompanharem até aqui. Eu espero realmente que esse conteúdo possa ter sido útil de alguma maneira. Eu vou ver se eu consigo deixar salvo aqui para mais pessoas. Qualquer dúvidas, comentários, podem deixar na gravação ou aqui e depois eu respondo lá para vocês, tá bem? Um beijão, uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau!